Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvan Amorim e este é o nosso curso de eletrocardiografia básica. Nós estamos na aula de número 28. Nós estamos estudando, pessoal, a condução atrioventricular e em nossa última aula tratamos do bloqueio de primeiro grau, a primeira videoaula que nós tivemos acerca de distúrbios da condução AV. Hoje eu quero trazer para vocês um tema interessante que eu chamei de um importante diagnóstico diferencial de bloqueio AV de primeiro grau. Pessoal, é o seguinte, é muito comum a gente ter dificuldade no encontro, no achado da onda P. Existem duas premissas básicas quando nós vamos analisar bloqueio AV, condução AV, que é, primeiro, encontrar a onda P, segundo, caracterizá-la como onda P sinusal. Já temos aqui seguidamente repetindo isso, eu não vou voltar no conceito sinusal, de ritmo sinusal, para não te incomodar, para não te alugar o ouvido. Qualquer dúvida, volta nas aulas anteriores que você vai encontrar essa informação. Mas duas premissas importantes, condições sine qua non para eu analisar a condução AV. Saber quem é onda P e saber se o ritmo é sinusal. Pessoal, se o ritmo não é sinusal, não posso falar em condução AV do ponto de vista de classificá-la como bloqueio AV. O bloqueio AV, portanto, pressupõe uma condução AV íntegra, ou seja, aquela sob comando sinusal, sob ritmo sinusal. Nesse sentido é que trouxe esse eletrocardiograma que eu tenho certeza você vai gostar, você vai achar interessante. Venha comigo, vamos analisar este traçado eletrocardiográfico. Nós temos então, você está vendo aí, um traçado de um homem de 47 anos de idade sob uso de amiodarona. Esta é a historinha clínica que nós temos. Então eu quero que você passeie comigo de forma geral sobre esse traçado. Vamos de cara observar que se trata de um ritmo sinusal. Existem ondas P's comandando o QRS, veja essa aqui, por exemplo, que eu estou apontando. Então a gente sempre vai encontrar essa onda P e caracterizada como deve ser no ritmo sinusal. Eu queria que você atentasse comigo para as derivações V2 e para as derivações V3. Eu sei que você não está acostumado a me ver caracterizar a condução AV utilizando essas derivações V2 e V3. O que eu quero te mostrar é o seguinte, acompanhe comigo aqui desde o início da inscrição de V2. Um QRS estreito, um QRS de duração normal, caracterizado por uma onda R, lembrando que toda inscrição positiva do QRS nós chamamos de R, e uma onda S profunda, lembrando que a onda S é toda onda negativa que se inscreva depois de uma onda R. A que vier antes da onda R é a onda Q. Muito bem, depois temos o segmento ST, onda T, lembrando que a morfologia esperada da onda T é exatamente essa, né, pessoal? Uma inscrição mais lenta e uma queda abrupta. E aqui estão os nossos problemas, pessoal. Veja comigo. O que é isso? Seria uma onda P com entalhe? Seria uma onda P dupla? Como é que eu vou analisar a condução AV aqui? Neste caso, vamos ver V3. V3 com as mesmas características que dissemos em V2, mas causa ainda mais confusão. Seria essa estrutura aqui, pessoal, uma onda P dupla, uma onda P bifásica com entalhe tão profundo que aparenta ser uma onda dupla? Pessoal, esta é a particularidade desse caso. Deixa eu apresentar para vocês algo do qual apenas falei na aula de traçado, de anatomia do traçado eletrocardiográfico. Vamos lá. QRS, onda T, onda U, pessoal, onda U. Então eu apresento para vocês a onda U. E agora sim, esta é a onda P, e aí se nós formos fazer a nossa medida, nós vamos observar que essa onda P gera uma condução normal, uma condução menor que 200 milissegundos, portanto, não estou diante de bloqueio AV. Pessoal, isso é uma fonte de confusão, porque se você
e eu considerarmos desde o início da onda U, inadvertidamente não reconhecendo a onda U, vamos falar que estamos diante de um grande bloqueio AV de primeiro grau, praticamente um bloqueio AV com 350, 360 milissegundos, o que não é verdade. Veja, vou delimitar novamente para você, aqui está o intervalo PR normal, dentro do seu critério máximo de 200 milissegundos, portanto, não tem bloqueio AV de primeiro grau. E pessoal, eu quero aproveitar esta condição que pode trazer confusão, por isso que eu chamei de um importante diagnóstico diferencial na análise de bloqueio AV de primeiro grau, na análise da condução AV. Eu quero aproveitar para apresentar para vocês um acidente do traçado eletrogeográfico muito importante, o intervalo QT. Esse acidente, pessoal, tem ganhado as páginas da mídia, tem ganhado um espaço muito grande agora que estamos aí em pleno império da Covid, né, da infecção pandêmica da SARS-CoV-2, que é o intervalo QT. E isso por conta, pessoal, da cloroquina, né? Então, a cloroquina, você certamente tem acompanhado, se mostrou in vitro em alguns trabalhos, se mostrou ativa, eficaz contra o vírus. Portanto, uma vez administrada em vivo, não parece ter, segundo os trabalhos que a gente tem acompanhado, não parece ser tão efetiva assim. O que chama atenção, pessoal, é a minha atenção em particular, um certo glamour, uma certa valorização em relação ao intervalo QT. Nesses casos, né, a gente sabe, já vamos dizer para vocês qual a grande problemática do intervalo QT nesses casos, mas nos parece que existe um certo exagero na valorização da segurança da droga em relação à eletrofisiologia do coração. Haja vista, pessoal, que essa droga é fartamente usada em casos de malária, em casos de doenças autoimunes como lúpus e artrite reumatoide em suas formas graves. Talvez o encontro de problemas cardiovasculares descrito nos últimos trabalhos, existe agora um com N bastante grande, seja exatamente porque foi aplicado nas formas graves. Talvez as formas leves e moderadas se aproximem daquela que é o uso mais consensual, que é o uso mais comum da cloroquina e principalmente da hidroxicloroquina nessas condições que citei. E certamente nessas condições, pessoal, não é tão intenso assim as ocorrências cardiovasculares de arritmias em particular. Porém, é muito importante que você, como aluno de medicina, você como um colega que está aí na lide e que está muitas vezes fazendo um enfrentamento em relação a essa pandemia, é muito importante que ao pensar em prescrever hidroxicloroquina, nós que estamos aí liberados pelo Ministério da Saúde para prescrever, inclusive para casos leves e moderados, e não poderia ser diferente, né, pessoal? Porque a prescrição médica tem como sua premissa basilar os ditames da consciência do prescritor. Então, caso você resolva prescrever hidroxicloroquina ou cloroquina, lembre-se, há que se fazer um eletrocardiograma inicial e eletrocardiogramas seriados e acompanhar o intervalo QT. Então, eu quero ter uma conversa com você, aproveitando esse diagnóstico diferencial que nós trouxemos, exatamente sobre intervalo QT. Venha comigo. Então, pessoal, eu fiz aqui um exemplo, um desenho bem tosco, como costumo dizer, mas dá pra gente entender, né? Um traçado eletrocardiográfico com esses acidentes, onda P, segmento PR, intervalo PR, o QRS aqui manifestado, registrado como Rzinha, S, R grande, segmento ST, onda T. Pessoal, ao tempo, preste atenção nisso, ao tempo do início do QRS ao final da onda T, nós chamamos de intervalo QT. Intervalo QT, portanto, é a medida temporal, né? Uma medida em milissegundos, já que estou explorando a instância horizontal do meu traçado. Portanto, pessoal, o intervalo QT mede o tempo da sístole e diástole ventriculares, naturalmente da sístole e diástoles elétricos, né? E aqui, pessoal, eu quero estabelecer a primeira relação com você que o intervalo QT é inversamente proporcional à frequência cardíaca
Portanto, ao aumentar a frequência cardíaca, eu obtenho uma redução do intervalo QT. Ao reduzir a frequência cardíaca, eu obtenho um alongamento do intervalo QT. E onde que nós vamos observar qual é a melhor derivação, pessoal, do traçado eletrocardiográfico para a gente observar, né? Classicamente se considera as derivações V2 e V3. Vocês se lembram que nós utilizamos V2 e V3 nos nossos traçados, também D2, embora D2 tende a ter um certo achatamento de onda T que pode nos atrapalhar um pouquinho, mas é uma derivação descrita como uma derivação importante. E eu quero trazer, pessoal, as recomendações do saudoso professor Tranchesi. O professor Tranchesi, ele dizia que a melhor derivação para você medir QT é aquela derivação em que ficou mais nítido. O que ficou mais nítido, pessoal? A delimitação da onda T, que é o que vai me permitir a medida desse intervalo. Muito bem, aqui eu listei, pessoal, condições que vão aumentar o nosso QT, condições que vão encurtar o QT. Então, observe, aumentos de eletrólitos encurtam o QT, pessoal. Isso é um mnemônico para a gente gravar. Aumento de cálcio, aumento de magnésio, aumento de potássio, o uso de digital, os quadros de hipertermia, acidose, e também nós temos síndromes congênitas de intervalo QT curto. Ao passo que o QT se alonga com a redução do cálcio, do magnésio e do potássio, então é o contrário, também nós temos formas congênitas. O uso de amiodarona, a lista é enorme, eu citei alguns: sotalol, azitromicina. A azitromicina é importante porque ela tem sido associada com a hidroxicloroquina em alguns protocolos para SARS-CoV-2, sertralina e a própria hidroxicloroquina, como nós já mencionamos. Então, pessoal, eu quero recordar com você esse quadrinho aqui. Nós já falamos bem ano passado dele e vamos voltar a considerar em duas condições quando nós falarmos de síndromes coronarianas e de arritmias. Então, aqui nós temos as 5 fases do potencial de ação: fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Então, pessoal, nós temos que a fase 4 é o potencial de repouso, né? Na fase 0 existe uma rápida entrada de sódio na célula e uma lenta entrada de cálcio. Isso faz com que haja uma mudança instantânea de potencial. Ao atingir, então, o pico com a saída celular de potássio. O cálcio, então, entra de uma forma mais intensa na fase 2. Na fase 3, nós temos a saída de potássio. E na fase 4, então, nós voltamos ao equilíbrio do potencial de repouso com a saída de sódio, de cálcio e a entrada de volta do potássio, que é um íon essencialmente intracelular. Então, aqui nós temos o resumo desses eventos e uma correlação eletrocardiográfica importante, pessoal. O que cada uma dessas fases gera, né? Gera-se o QRS na fase 0, na fase 1, ponto J, importante falarmos dele. Na fase 2, o segmento ST, na fase 3, a onda T e na fase 4 é a condição basal de repouso. Pessoal, isso é que eu quero chamar a atenção. Eventos que interfiram nas fases 2 e 3 vão fazer alongamento de QT. A nossa hidroxicloroquina se localiza exatamente aqui. Então, ao mexer nos canais de potássio, sem permitir que haja uma plena saída do potássio, é que nós temos o alongamento do QT. Pessoal, voltando aqui, eu esqueci de mencionar, né? Ainda bem que está aqui anotadinho para a gente não esquecer. A onda U, que a gente acabou de falar, é um estado de hiperpolarização, é muito relacionado com a repolarização da musculatura papilar. Também pode ser encontrado nas reduções de potássio e pode ser fisiológico, particularmente em mulheres e crianças, né? E aqui o nosso problema, e daí a gente ter achado interessante trazer, a onda U, pessoal, pode simular QT longo, e eu quero mostrar para vocês no traçado aqui de uma forma bem rapidinha para não alongar a aula. Vamos lá para V3 e vamos entender por quê. Eu preciso no cálculo de intervalo QT, pessoal, me ater ao final exato da onda T e não ao final da onda U. Aqui pelo menos está bem segmentado, está bem delimitado. Quando eu tenho a onda U bem acolada à onda T, sem uma delimitação precisa, então eu posso englobar acidentalmente a onda U na minha avaliação e erroneamente interpretar o QT
como um QT alongado. Nós vamos voltar a falar sobre isso, pessoal, mas eu queria apresentar para vocês, hoje é literalmente só apresentar, nós vamos comentar a fórmula de Basé, que são fórmulas que corrigem o QT pela frequência cardíaca. Basé, Federici, Framingham e Hodges, eu vou voltar a mostrar para vocês detidamente, eu só quero que vocês dêem uma olhadinha nessas fórmulas, para ir familiarizando com ela. Qual que é o problema, pessoal, do QT alongado? O QT alongado atua na atividade deflagrada precoce e pode induzir uma arritmia fatal, ou que pode ser fatal, por isso a cruzinha com o túmulo aqui representando essa fatalidade, chamada torsade de Pointes, não é? Torsade de Pointes, torções de pontas, é uma espécie de taquicardia ventricular maligna que pode acontecer exatamente no alongamento do intervalo QT. E agora, pessoal, para a gente finalizar esse recado de hoje, né? Esse recado aí é uma inserção que nós fizemos nessa caminhada de condução atrioventricular. Eu quero trazer para vocês um regramento prático, aquela situação em que você bate o olho no eletrocardiograma, bate o olho no traçado e consegue de uma forma bem rápida e simples dizer se o QT está alongado ou se o QT não está alongado. Depois, na aula de arritmia, nós vamos tratar de valores, ver o que a diretriz traz em relação a valores, qual a diferença homem, mulher, criança. Não se atenha a isso agora. Olha só, pessoal, nós vamos ver aqui, de novo eu estou com um traçado bem esquemático, que eu tenho o intervalo RR. A seta vermelha, ela apresenta aqui através ela aponta esse pontinho, que é uma divisão do intervalo RR em duas metades iguais, vocês estão vendo aqui. Olha a regra, pessoal, se a onda T ultrapassar a seta vermelha, nós estamos diante de um QT longo. Se a onda T ficar aquém da seta vermelha, nós estamos diante de um QT normal. E o QT curto, eu nem falei dele, QT encurtado também é um problema clínico. Nós vamos pegar o nosso intervalo RR e dividimos em quatro porções. Olha só a regrinha, pessoal. Se a onda T ultrapassar a marca do primeiro quarto, nós temos um QT normal. Se a onda T ficar aquém, ficar antes da regrinha da marca de um quarto, nós estaremos diante de um intervalo QT curto. Uma regrinha prática que te permite bater o olho rapidinho ali no traçado eletrocardiográfico e diferenciar se o QT parece normal, parece alongado ou parece encurtado. E aí, diante de uma condição mais premente, aplicar a fórmula de correção. Pessoal, esse era o recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem essas aulas para solidificar o conhecimento eletrocardiográfico. É isso aí, vamos caminhando junto. Obrigado pela presença. Não deixe de deixar aquele like, não deixe de se inscrever em nosso canal. Isso para nós é um estímulo importante, pessoal. E ao se inscrever e ativar a notificação, você recebe um aviso a cada vídeo novo que nós subimos e vamos frequentemente subindo vídeos por aqui. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!